sobre o tema de redação do Enem 2024. Bora bater um papo sincero aqui, porque eu sei que você tá doido pra saber se você foi bem, se você foi mal, se os repertórios que você colocou poderiam ou não poderiam, se o argumento foi bom ou foi ruim, se aquelas palavras que você escreveu errado vai perder ponto. Enfim, tô aqui nesse vídeo pra esclarecer tudo pra você, te tranquilizar também e explicar, enfim, minhas análises do tema de redação do Enem 2024. Para começar, qual foi, né? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tá todo mundo careca de saber, todo mundo aqui fez a prova. Então, eu vi que a primeira coisa que o pessoal bateu o olho assim foi meio... Tá fácil, ok, é um tema cara de Enem, já tivemos temas parecidos do tipo racismo, intolerância religiosa, já tivemos o desafio para a valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil, ou seja, então tivemos temas muito com cara, beleza, não nos surpreendeu muito, mas eu vi vocês falando assim, ao mesmo tempo que vocês sentiram que era um tema fácil, deu branco, você não conseguia pensar em nada, nenhuma referência, e as referências que você pensava não se encaixavam bem no tema, parecia que você estava indo mais para um lado de preconceito, eu vi muita gente fazendo isso, né? Então a galera falou assim, Sara, eu não consegui trazer a valorização das heranças, eu trouxe mais a questão de preconceito, de racismo, pode ou não pode? Vamos conversar sobre isso também. Esse ano teve muita gente que colocou música e eu achei maravilhoso, porque se a gente trabalha ali com artistas que trazem essa herança também, pô, maravilhoso. Dificilmente tem um tema que dá pra trazer tanta música. E teve gente que colocou referências bem tradicionais mesmo, bem clichês se dizem até, né, bem coringas. Teve Constituição, teve Utopia, teve alguns filósofos que todo ano aparecem também. Tá certo? Tá certo, você não perde ponto necessariamente por ter usado um repertório que várias outras pessoas já utilizaram no passado, não existe essa regra. O que importa é como você colocou essa referência, como você colocou aquele argumento. E teve gente, por exemplo, que colocou o Cirilo, todo mundo deu Cris, teve até My Little Pony. E no Enem, gente, não existe essa história de que um filósofo vale mais do que uma referência mais cotidiana. Os dois podem ter ganhado ponto. Outra coisa que vi você surtando bastante. Sara, eu escrevi Emanuel errado. Eu vou perder ponto, minha redação vai ser zerada. Não, gente. Eles não avaliam se você escreveu corretamente o nome de alguém. Então, se você errou o nome de um filósofo, de um autor, tá tudo tranquilo. Se você errou também o ano, do tipo, nossa, Sara, eu botei o ano da Constituição errado, ou eu botei um artigo da Constituição errado, eu botei algum número errado, tipo século XIV, era 16, não tem problema. Isso não faz você perder ponto. E vamos falar agora sobre tangência e fuga do tema. Porque a principal preocupação que eu tô vendo de vocês é, Sara, eu não falei a palavra herança. Eu fui muito mais no caminho do preconceito, eu fui muito mais no caminho da intolerância religiosa, mas eu não falei de herança. Minha redação vai ser zerada? O que a competência 2 do Enem fala? Ele fala que você precisa falar sobre todos os aspectos do tema, ou seja, você precisava falar sobre valorização, sobre os desafios, sobre herança africana e no Brasil. Então esses componentes têm que estar na sua redação. Só que não precisa ser necessariamente a palavra. Teve gente, por exemplo, que trabalhou mais a questão da cultura, como quase sinônimo de herança, e tá certo. Então fuga do tema completamente teria sido você falar sobre meio ambiente. Sei lá, falar um tema que não tem, que você nem relacionou com questões de herança africana. Nada, você falou de poluição. Isso é fuga do tema. A tangência é quando você não utilizaria algum dos elementos do tema. Exemplo, se você falasse só de herança dos povos brancos e não falasse das heranças dos povos africanos. E assim, de verdade, você teria que se esforçar muito para poder tangenciar ou fugir do tema. De todo mundo aqui, eu duvido que alguém vai tangenciar ou fugir. Porque de alguma forma, mesmo que você tenha ido um pouquinho mais longe, você relacionou aquilo com o tema. Ou você usou sinônimos do tema. E também tem uma coisa, não existe fugir do tema em um dos parágrafos. Teve gente que falou assim, Sara, no primeiro parágrafo eu tenho certeza que eu fugi do tema. Não existe isso. Ou você foge do tema completamente na tua redação como um todo, ou você não foge do tema, que é o teu caso. Então, mesmo um tema sendo herança africana, você poderia sim falar de preconceito. Falar, por exemplo, de racismo, porque esses são justamente causas do problema. Porque se a população brasileira é racista, ela não vai valorizar a cultura africana, ou as heranças africanas. Entendeu? Então não tem problema nenhum você ter falado de religião, você ter falado de música. Mesma coisa vale para o agente da proposta de intervenção. Então, Sara, podia ministério, podia governo, podia ONG, podia escola... Gente, o agente, você está inventando. A proposta ela é uma proposta inventada, então quase qualquer coisa que você colocar lá tá valendo. E eu sei que a maior preocupação de vocês na conclusão é se a proposta de vocês realmente englobam o que vocês discutiram na sua argumentação. Esse é um critério que até existe, mas ele não é tão rigoroso quanto vocês imaginam, tá? Então eu acho muito difícil
você não ter colocado algo que de alguma forma lá no fundo não realmente ligue com os seus parágrafos de argumentação. Você tá percebendo que eu confio em você, né? Porque eu sei que você fez uma boa redação. Que você tá aí achando que tomou 0, que fugiu do tema, que tangenciou a redação, e vai chegar lá no resultado do Enem, vai ter tirado mais de 900. Então não quero ver você achando que acabou o mundo, que você não vai nem pro segundo dia porque você não passou. Você vai sim. E eu sei que você errou na sua redação. Na verdade, eu tenho certeza que você errou na sua redação, que você perdeu o ponto. Pera, Sara, primeiro você fala que eu fui bem, depois você fala que eu errei. Sim, porque, gente, das milhões de pessoas que fazem a prova do Enem, todo ano é uma média de 50 só que gabaritam a prova, ou seja, que tiram 1000 na redação do Enem. Você acha que só existem 50 vagas para entrar na faculdade? Não. Então a maioria que entra na faculdade errou coisa na redação do Enem. Medicina é a minoria que tá lá com 1000. Da minha turma mesmo tinha umas 2 pessoas de 98. Ou seja, as outras 96 pessoas que passaram erraram alguma coisa na redação. Eu errei na minha redação, muita coisa. Eu escrevi supérfluo na minha redação e eu descobri anos depois que é supérfluo, não é supérfluo. Eu botei numa mesma linha 2 pois, eu não sei nem como é que eu não perdi ponto na C4. Então, às vezes, a gente tá surtando com algum desses erros que a gente cometeu, e eu sei que você cometeu erros, eu também, só que depois a gente descobre que eles não foram o fim do mundo, que a gente passou apesar deles. E essa é uma mensagem para te tranquilizar. Porque você vai ter errado questões. Eu errei um monte de questões. Cheguei no final, tinham várias questões que eu não sabia fazer. Errei na redação e passei. Porque o que importa não são nossos erros, são nossos acertos. E eu sei que você deu o seu melhor. Eu sei que você fez muita coisa nessa prova. Então, ó, cabeça erguida. E o meu papel aqui não é ficar te apontando quais erros você teve. Vocês nem imaginam. Gente, eu recebi já umas 1000 redações no meu direct que vocês pedem para eu analisar, para apontar os erros de vocês. Eu não vou fazer isso. Eu quero apontar os acertos de vocês. Eu quero tranquilizar vocês e dizer, cara, você fez uma ótima prova. Então, esse ano eu tô querendo fazer uma coisa meio diferente, que é pegar as redações de vocês, até foi uma sugestão que vocês me deram, pegar as redações de vocês e apontar quais foram os acertos que vocês tiveram na prova. Eu vou deixar o link do formulário aqui embaixo, para quem quiser mandar a redação. Claramente eu não vou conseguir ver de todo mundo, mas eu quero dar aquela olhadinha e sentir muito orgulho de vocês. E aí vocês estão me pedindo muito também, tipo, Sara, faz uma redação como se estivesse você fazendo na hora da prova e tal, pra mostrar pra gente o que seria uma redação nota 1000. Primeiro que eu não tirei 1000, eu tirei 980. E eu nunca fiz isso, porque eu sempre penso assim, pô, já, galera, let it go, passou, a prova do primeiro dia já foi, não adianta nada eu te ensinar redação pra vocês agora. Aí a galera de treineiro fala assim, Sara, por favor, eu fico, ai meu Deus, gente. Mas é isso que eu quero primeiro blindar o emocional de vocês, eu quero que vocês se sintam confiantes sim com a redação de vocês, vocês fizeram uma ótima redação. E eu vou pensar no caso de vocês pra ver se eu faço ou não essa redação como se eu estivesse fazendo na hora da prova, porque a ideia não era nem trazer uma redação, sei lá, nota 1000, mas meu pensamento, porque eu acho que isso é uma das coisas que pouca gente ensina na internet, que é tipo, como é que eu penso a redação desde o início? Como é que eu acho um argumento? Como é que eu acho uma referência? Como é que eu escolho ela? Acho que essa é a parte mais legal. Então, vou pensar no caso de vocês. Vamos botar uma meta de curtida? Se tiver 10 mil curtidas esse vídeo, será que chega tudo isso? Aí eu penso fazer um vídeo desse de fazendo o tema da redação do Enem. Isso se você não ficar se comparando comigo, porque eu tô no conforto da minha casa, eu tenho tempo pra pensar, eu já vi o tema da redação, tem um dia, eu tô 24 horas pensando nele. Você teve pouco tempo pra pensar nisso. E esse vídeo, de fato, não seria pra quem acabou de fazer a prova, né? Você foca no segundo dia. Seria um vídeo mais pra treineiros ou pra galera que não fez o Enem, que tá se preparando para o ano que vem. E, de novo, vou pensar no caso de vocês. Vamos ver se eu faço. E eu acho que a maior angústia de tudo é não saber como é que a gente foi, né? Porque se a gente tivesse ido mal pra caramba já tivesse descoberto isso, a gente meio que, beleza. Mas o problema é isso, né? O problema é que a gente não sabe se foi bem, não sabe se foi mal. E a gente chega com essa carga no segundo dia. Minha dica é, esquece a prova do primeiro dia. Finge que ela foi outra prova, assim. Você fez um outro vestibular e agora você vai fazer um vestibular que não aconteceu ainda. Para você chegar lá sem a pressão de que já tudo deu errado e que não adianta mais lutar. E também sem a pressão de que você foi bem demais. Porque aconteceu isso uma vez com uma aprovada, que ela falou pra mim assim, Sara, eu fui tão bem no primeiro dia do Enem como eu nunca antes tinha ido. Porque antes eu ia mal. Só que nesse ano eu fui bem no primeiro dia. E ela chegou na prova do segundo dia com aquela sensação de, putz, é agora ou nunca. Porque como eu fui bem no primeiro dia, se eu for mal no segundo dia, eu vou perder minha vaga. Então, de preferência, quem não corrigiu a prova ainda, não corrija, não saiba esse número de acertos. E quem corrigiu, pensa que você tem ali 90 questões que estão em branco ainda. Que você ainda vai fazer, que ainda pode dar muito certo. Confia nisso, foca no segundo dia de prova e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!